Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite nós nos propomos a falar sobre um assunto que é corriqueiro na casa espírita, porque é o pilar principal da doutrina espírita. Reencarnação, encarnação. A reencarnação explica tudo. Todas as anomalias, todas as diferenças das pessoas, com a reencarnação nós achamos explicação. Mas antes de entrar no assunto, vamos nos lembrar do seguinte: quem somos nós? Somos espíritos imortais. De onde nós viemos? Do mundo espiritual, onde nós fomos criados. Por que estamos aqui? Para evoluir, para aprender a ser bom, para evoluir o nosso intelecto. Por que sofremos? Porque somos imperfeitos. No dia que nós somos perfeitos, não vamos sofrer mais. Então, somos seres imperfeitos. Então, como já disse no começo, nós somos espíritos imortais, fomos criados no mundo espiritual, para viver no mundo espiritual. A nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Essa nossa terra aqui é temporário, é um período que nós vamos passar aqui, mas a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Vai chegar um tempo, daqui a milênios, que nós só vamos viver no mundo espiritual. Não vamos retornar à Terra, porque não vamos precisar. Somos espíritos puros, e espírito puro não precisa reencarnar. Acabou, não tem mais nada que aprender. Sabe tudo, em todos os campos do conhecimento, tanto do mundo espiritual como do mundo material. Então ele não precisa reencarnar mais. Desenvolveu a bondade, só tem virtudes. A vida dele é amor, que é a lei universal. Mas nós, então, somos espíritos imperfeitos. E por ser espíritos imperfeitos, nós temos que evoluir, deixar para trás as nossas imperfeições. Aí a gente pergunta, poxa, mas se eu sou um ser espiritual, fui criado no mundo espiritual, para viver no mundo espiritual, para que eu tenho que encarnar num mundo material, igual a Terra, onde existe muita dor, muito sofrimento, a gente tem que trabalhar para comprar comida, tem as doenças, tem as violências, as desonestidades. Por que eu tenho que vir para cá? Não poderia ser de um outro modo? Então nós temos, para descobrir isso, temos que estudar. E aonde nós vamos saber essas respostas? No livro dos Espíritos. Como nós somos espíritos, o nosso livro, livro dos Espíritos. Lá está as respostas para tudo isso. Nós temos que, para conhecer reencarnação, encarnação, nós temos que estudar a doutrina espírita. Não é lendo romance que nós vamos aprender reencarnação. Os romances são muito bonitos, né? É lei de causa e efeito, começa com aquele sofrimento, com aquelas maldades de determinadas pessoas, né? Fazendo pessoas sofrerem, e depois no final, como as novelas, tudo termina bem. Aquele que fez a maldade vai sofrer as consequências, aquele que sofreu muito recebe a recompensa, né? Então os romances é assim. Traz algum ensinamento? Traz. Mas não é ali que nós vamos aprender sobre reencarnação. Para aprender reencarnação, temos que estudar a doutrina espírita. Por exemplo, o budismo, o hinduísmo também acreditam em reencarnação, mas a visão deles é diferente. Eles dizem, por exemplo, que se você se portar mal, se você tiver aquele comportamento animal, violência, sexualidade, vícios, você pode reencarnar como um animal. Reencarnar como uma cobra, reencarnar como um bicho, como um cachorro, um gato.
uma mosca. Eles têm essa ideia, que por castigo, por ter adquirido aquele karma, ele pode reencarnar como um ser, um animal. E o Espiritismo nos mostra que isso é impossível, porque o ser não retrograda, ele não volta para trás. Ele pode até marcar passo, pode ficar até no estado que ele está, mas ele só evolui. Tudo que ele aprendeu numa encarnação, ele não perde mais. Aquilo é aprendizado. Aquilo fica lá com tendências, com reminiscências, ele não perde mais. Tudo que ele adquire de conhecimento, ele não perde mais. Pode ser, tem reencarnações que ele não evolua, que ele marque passos. Mas a maioria delas, a gente evolui. Alguma virtude a gente adquire, algumas imperfeições, nós nos livramos. Às vezes nós vimos essas pessoas aí viciadas em droga, viciadas em álcool, caídas pelas sarjetas, pelas marquises, dormindo ali, né? Aquela situação miserável, sem banho. A gente fala, esse cara perdeu a encarnação dele. Esse cara voltou atrás, esse cara retrogradou. Será que na encarnação passada, esse cara já era viciado, já era alcoólatra? Mas nós não sabemos as vidas passadas daquela pessoa. Nós não sabemos se aquela pessoa, quem foi na vida passada. Às vezes, nesta encarnação, mesmo ele estando envolvido com o vício da droga, mesmo ele estando envolvido com o alcoolismo, ele não está retrogradando. Porque em vidas passadas ele foi muito pior. Ele foi quadrilheiro, matava pessoas nas estradas, assaltava, estripava. Hoje não está fazendo isso, hoje ele está prejudicando só ele, com o vício dele. Então a gente não pode julgar quando vê uma pessoa em sofrimento. Isso aí é uma expiação, isso aí é uma provação, a gente não sabe. Então, gente, vamos agora ler alguma coisa do Livro dos Espíritos para a gente ir sedimentando essas coisas. O Livro dos Espíritos é um livro que ele tem 1018 questões. Uns falam 1019. Mas na realidade ele tem 1018. Onde ele fala em todos os campos da nossa vida aqui. Começa a primeira pergunta, o que é Deus? Fala sobre reencarnação, sobre anjos, sobre demônios, sobre influenciação espiritual, sobre as leis morais, sobre arrependimento, sobre céu, sobre inferno. É um livro interessantíssimo, feito em base de perguntas e respostas. Então vamos ver aqui alguma coisa, começando aqui com a questão 132. Ele vai falar a respeito de encarnação, que tem diferença, encarnação e reencarnação. Então, a grosso modo, o que é encarnar? É tomar um corpo de carne para vir para cá. Isso é encarnar. Desencarnar, sair do corpo de carne e voltar para o mundo espiritual. E reencarnar? Reencarnar é encarnar outra vez. Reencarnar, encarnar, encarnar. Tem até uma frase no livro de Allan Kardec, no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris, que sintetiza bem isso. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então nós nascemos, renascemos, tudo isso com a função de progredir. Mas vamos lá então, a pergunta. A questão número 132, Allan Kardec pergunta, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Qual a finalidade? E os espíritos que trouxeram a codificação responderam, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, é uma imposição divina, é lei divina. Deus não pergunta se nós queremos encarnar, se nós podemos encarnar, é a imposição dele. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos perfeitos. E para ser perfeito, nós temos que passar por experiências. Então, a encarnação é uma imposição de Deus, é lei de Deus. Para quê? Para nos levar à perfeição. Por isso que nós vemos pessoas diferentes uma da outra. Às vezes, dentro da própria casa, nós vemos lá um casal tem 5, 6 filhos. Tem uns que são estudiosos, aprendem com facilidade, disciplinados, enquanto os outros, às vezes, nem tanto. Às vezes, indisciplinado, rebelde, filho do mesmo pai e da mesma mãe.
mas a bagagem deles são diferentes. Mas todos vão chegar à perfeição. Vai tempo, mas vai chegar, vai. Então, Deus impõe a encarnação para nos levar à perfeição. E ele já fala aqui, para uns, uma expiação, para outros, uma missão. O que vem a ser expiação? Expiação é pena, é sofrimento pelo mal que nós fizemos. Isso é expiação. Eu não sei, tem muitas pessoas que vieram semana passada. A semana passada eu contei aqui uma história de uma fazendeira que vivia no Vale do Paraíba, na época da escravidão. Ela tinha muitos escravos. E ela, então, faz com que uma escrava dela morra afogado. Porque a escrava teve 2 filhos de um filho dela. E ela ficou revoltada com aquilo, mandou vender as crianças e fez com que ela fosse empurrada para o leito do Rio Paraíba cheio. E a moça morre afogada. Ela resolveu o problema dela. As crianças se vendeu e a mulher, que teve os filhos do filho dela, ela fez com que caísse no rio e a moça, o rio muito cheio, ela morreu afogada. Passam 100 anos na cidade de Formiga, aqui em Minas Gerais. Essa mulher reencarna, não na condição mais de rica, de milionária, de dona de escrava, mas ela se reencarna numa condição miserável, pobre, onde ela tinha que trabalhar junto com o marido para ganhar o pão de cada dia. A vida sofrida. E uma época deu uma enchente muito, muito grande naquela região, foi enchendo, e o marido falou, olha, nós temos que sair daqui ou nós vamos morrer. Juntou as 2 crianças no colo, na frente e ela atrás. E num determinado local, ela sai um pouco do caminho que ele estava seguindo e cai numa área funda e acaba morrendo afogada. Então, veja, uma coisa que ela fez, ela acabou. Será que isso aí foi uma imposição divina? Foi um castigo que ela sofreu? Né? Foi ela que pediu aquilo? Foi voluntário? Porque quando a gente vai para o mundo espiritual, depois que passamos a nossa encarnação aqui, nós vamos para onde nós merecemos ir. Os bons vão conviver com os bons. Aqueles que fizeram a maldade vão para as regiões de expiação. Porque expiação existe aqui e existe também no mundo espiritual. Lá não existe provação, lá existe expiação. Aquela pessoa sofre lá, mas chega uma hora em que desperta, ela cai em si, bate o arrependimento. Fala, poxa, eu estou sofrendo aqui hoje o que eu fiz com aquela pessoa, com aquela moça que eu tirei a vida dela, aquela injustiça que eu cometi, e eu preciso me acertar com a lei. Então ela pede, olha, eu quero reencarnar, não uma vez na condição de rica, eu quero reencarnar na condição miserável, ter que ganhar o pão com o suor do rosto, e passar pelas mesmas coisas que ela passou, desencarnar do mesmo modo que ela desencarnou, afogada. Provavelmente foi o que aconteceu com ela. Não foi castigo de Deus, nada. Foi uma coisa que ela pediu. Ela perdeu o corpo naquela água, mas continuou viva. E deixou para trás aquele passado de crime. Mas então, gente, como nós estávamos dizendo aqui, para uns é expiação, para outros, missão. Então, expiação, como já disse, é sofrimento por mal que nós praticamos em vida passada. E missão? Então, missão, ela tem 2 sentidos. Ela tem o sentido lato e o sentido restrito. No sentido lato, é aquela missão que todos nós temos. A missão de ser pai, de ser mãe, de ser médico, de ser professor, de ser pedreiro, de ser carpinteiro, de ser mecânico. É uma missão que nós temos ali. Ser coveiro, para colaborar na obra divina. Colaborar na nossa vida. É a função normal nossa. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Agora, tem missões que são especiais, que é uma missão em sentido restrito.
Então, por exemplo, o elemento às vezes vem para alavancar o progresso da humanidade numa área da medicina, na área da religião, na área da física, na área da química, que nós sabemos que vieram em missão. A gente pega lá, por exemplo, o Pasteur, né, que é o elemento que descobriu os micróbios, que descobriu a pasteurização, né? Ele veio com uma missão. Fleming descobriu a penicilina. Bill Gates, né, o homem da internet aí, elementos que vieram para alavancar o progresso, tiveram missão especiais. Allan Kardec do Espiritismo. Lutero, que dividiu a igreja em catolicismo e protestantismo. Pessoas que vieram. Gandhi, que libertou a Índia sem dar um tiro, sem violência nenhuma. Ele libertou a Índia do jugo da Inglaterra. Então, pessoas que vieram em missão restritas. Missão dentro de determinada área. Então, a missão, ela pode ser, no sentido lato, é aquela missão que todo mundo tem uma, de ser pai, de ser profissional. É uma missão. É missão. E a outra são missões especiais. E essas aí não são muita gente. Né? Então, encarnação é tomar um corpo de carne. Mas vamos para frente. Agora vamos falar um pouquinho de reencarnação. Allan Kardec pergunta, na questão 166, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então você vive uma vida, você não atingiu a perfeição. Como é que você vai purificar? Aí vem a resposta. Submetendo-se à prova de uma nova existência. Enquanto você não se purificar, você vai se submeter à encarnação. Então, a cada encarnação sua, você vai ganhando algumas virtudes e se livrando de imperfeições. E vai evoluindo. Mas que a gente não consegue dar um salto quântico e purificar de uma vez. Impossível, né? Impossível isso. Aí ele pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Qual a finalidade dela? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, a finalidade dela é as pessoas passarem pelas provas da vida, ir se reajustando, ir evoluindo, ir progredindo. Então ele fala aqui em expiação, quer dizer, sofrimento. A Terra é um local de sofrimento, porque somos espíritos imperfeitos. O que é que nós fizemos em outras vidas? Nós não sabemos, né? Muitas pessoas gostariam de saber. O que eu andei fazendo em outra vida? Mas tem uma maneira fácil de a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que nós fomos em outras vidas. É só nós olharmos nossos desejos, as nossas imperfeições de hoje. Como é que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa impaciente. E já era antes. Eu sou uma pessoa de estupim curto hoje. Já era antes. Eu sou uma pessoa que só penso em sexo. Já pensava assim antes. Eu sou uma pessoa que só pensa em guardar dinheiro. Já era usurário antes. Então, é tendência que nós fazemos. É só a gente olhar o que nós somos hoje, vamos saber que as nossas últimas reencarnações, como é que nós fomos. Mas viemos para melhorar, não foi para continuar na mesma. Na questão 171, essa questão é importantíssima. Praticamente é uma questão que mata o assunto. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Aí ele começa a falar. Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade,
o ódio implacável e o castigo sem perdão. Deus dá oportunidade para a gente refazer o que nós fizemos de errado, gente. A reencarnação é para isso. É para a gente consertar o que a gente estragou. Imaginemos, né? A gente fala assim, poxa, para que encarnar, né? Mas vamos imaginar aí uma situação de uma criança de 4, 5 anos. Essa criança adoece. O pai leva no médico. Chega lá o médico, ó, isso ele está com uma infecção e vai ter que tomar uma injeção de antibiótico, penicilina. Aí o pai chega no filho, filho, você vai ter que tomar uma injeção. E ele que já passou por vacinas, de 4, 5 anos, ele sabe que aquilo dói pra caramba. E ele fala, não vou tomar. O pai, vai. Você precisa tomar para você sarar, para você ficar bom. Não vou tomar porque dói. Vai, não vai, vai. Daqui a pouco ele diz, ai, já tomou. Por quê? Porque precisa. Então, a nossa encarnação é a mesma coisa. Vamos supor que você esteja lá no mundo espiritual, andando por lá, tranquilo, né? E de repente chega lá um prepósito de Deus e fala assim para você, fulano, chegou a tua hora, você vai ter que encarnar. Não vou. Porque eu sei que lá embaixo eu vou ter que trabalhar para comprar comida, eu vou ficar doente, eu corro risco de ser assaltado, de passar por violência, de desemprego, de traição, não quero. Vai reencarnar. Não vou, vai. Quando vê, adormece e já está aqui nos braços da mãe. Não tem jeito, é imposição, né? É imposição de Deus. Nós temos que encarnar, porque precisamos evoluir. Então, se um pai da terra aqui aplica uma injeção no filho, porque sabe que ele precisa, Deus faz a gente encarnar, porque sabe que nós precisamos evoluir. Mas vamos conjecturar algumas situações. Uma pessoa viveu, as igrejas no geral, os ramos do cristianismo, católicos, evangélicos, acreditam que nós vivemos uma vida só uma vida. E depois dessa vida está resolvida a nossa situação. Se eu fui bom, eu vou para o céu. E se eu fiz maldade, sou ruim, eu vou para o inferno, eternamente, irremissivelmente, não saio de lá. Poxa, nós somos seres espirituais, criados para a eternidade. Por causa de 60, 70, 80, 100 anos, nós vamos ficar condenados ao inferno eternamente. Um absurdo. Imaginemos uma situação, você vive 60 anos, uma beleza, bom filho, bom esposo, bom pai, bom funcionário, uma maravilha, até os 60 anos de idade. Por volta de 60 anos você comete algumas besteiras, corrupção, traição, infidelidade, e morre aos 70 anos. Por causa desses 10 anos você vai para o inferno. Os 60 anos não conta, de bondade não conta nada. Imaginemos uma mãe maravilhosa, ajuda todo mundo, bondosa com os filhos, boa esposa, faz caridade, ajuda as pessoas, né? E tem um filho problemático, vicioso, se envolve com droga, com tráfico, né? De repente os dois estão no carro, numa viagem que ela foi para algum lugar, ele foi junto, sofre um acidente e morre os dois. Morre a mãe, morre o filho. A mãe, como foi uma pessoa boníssima, vai para o céu. E o filho, como só aprontou, vai para o inferno. Aí quando essa mãe chega lá nas portas do céu, vamos dizer assim, né, o anjo guardião lá, São Pedro, seja quem for, fala para ela assim, olha, aqui você vai ter tudo. Você vai viver uma vida maravilhosa, né? Contemplar Deus, contemplar Jesus, Maria, né? Os anjos, uma maravilha. Aí ela pergunta assim, mas cadê meu filho? Ah, o teu filho está no inferno. Será que essa mãe ia ficar feliz? Será que ela ia viver? Ah, que não importa, né? Ela ia falar isso? Talvez ela pedisse, ó, se eu puder, eu quero ficar com ele no inferno. Então, gente, essa ideia de condenação eterna
numa vida só, não tem base. Onde é que está o amor de Deus? Onde é que está a justiça? Jesus fala o seguinte, que o homem aqui da terra, mesmo sendo mau, não dá uma pedra para um filho que pede um pão. Seu filho pede um pão, você vai dar uma pedra para ele comer? Você procura dar o melhor para os seus filhos. Isso que você é um pai imperfeito, comete maldades, você procura dar o melhor para os seus filhos. Agora, Deus, que é a suprema justiça, a suprema bondade, a suprema misericórdia, vai nos condenar por causa das nossas ignorâncias aqui? Erramos, voltamos para o lado de lá. Passamos temporada de sofrimento, caímos em si, planejamos a nossa volta aqui, no intuito de melhorar. Lembram da parábola do filho pródigo? Aquela parábola é o Jesus contando. Aquele filho que pede herança do pai, o pai sempre pestanejado da herança dele, ele sai para o mundo aprontando, vai para os bordéis, para a jogatinha, gasta tudo quanto tem e fica pobre. E para não morrer de fome, vai tratar de porcos, vai conviver com porcos. Até a hora que ele, de repente, ele cai em si e fala assim, meu Deus, na casa do meu pai, até os funcionários mais humildes, tem tudo, tem roupa, tem comida, e eu aqui nessa miséria, nem comida de porco eu posso comer, que não me dão. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou pedir para ele me tratar igual um servo dele. E ele parte, volta para casa. Quando ele vai aproximando, o pai vê ele chegando. Manda buscar manto, manda buscar sandália, manda buscar o anel, abraça o filho, não condena, não reprime, não falou para ele, aprendeu. Não, foi lá, acolheu, abraçou, uma túnica nova, anel no dedo, sandália, mandou matar o melhor novilho cevado, mandou fazer festa. O outro filho que estava no campo, quando vê aquela festa, o que está acontecendo aí? É porque aquele teu irmão que dissipou a herança, voltou e teu pai está fazendo uma festa. E o outro filho fica revoltado. Poxa, pai, eu que te ajudo a vida inteirinha, o senhor nunca me deu nem um cabrito para me festejar com meus amigos, e por esse, vamos dizer assim, pilantra, chegando o senhor faz festa. Daí ele fala, meu filho, você é o herdeiro de tudo quanto eu tenho. Esse teu irmão estava morto e ressuscitou. Então vamos festejar. Então, Deus sabe que nós vamos melhorar. Dá tantas oportunidades quanto for necessárias. Então a reencarnação é para isso. Por isso que nós vemos pessoas, um nasce cego. Já pensaram isso? Pessoas que numa casa só nascem filhos saudáveis. Perfeito, corpo perfeito, e nasce um lá, de repente, todo engruvinhado, não anda, idiotizado. A gente fala, por que isso? Por que Deus permite uma coisa dessa? Mas vai lá ver o passado de um e de outro. E a gente nunca pode afirmar, gente, se aquela pessoa está em expiação ou está em provação. Tem gente que fala que privação é imposição. Não é. Às vezes é escolha. Provação quer dizer o seguinte, aquela pessoa que escolhe uma situação aqui na Terra para ele vencer, para ele crescer. Por exemplo, ele tinha um vício, ele pede uma situação para ele ficar livre daquele vício. Então ele tinha um vício de fumar. Então eu falo, eu quero renascer com um pulmão ruim que não posso nem cheirar cigarro. Então ele passa por aquela aprovação da asma, do bronquite, para poder se livrar daquela doença. É uma aprovação. Se ele reclamar, se ele xingar a Deus, dizer que eu estou sendo castigado, eu não mereço isso, o que eu fiz? Aquela aprovação que acaba sendo uma expiação. Agora, se ele aceitar bem aquela situação, não, tudo que Deus faz bem feito, estou passando por isso, algum motivo tem. E se for bem, ele venceu a prova. Às vezes a pessoa vem até em expiação mesmo, ele pediu uma situação sofrida aqui, porque ele cometeu crime, ele matou, ele roubou, ele pede uma situação difícil, mas chega aqui, gente, ele não reclama, ele passa miséria, ele passa enfermidade, mas ele está sempre alegre.
Porque a doença é do corpo, mas a alegria é da alma. Então esse cara está passando por uma expiação, mas cresce. Aquilo vira uma prova. Ele evoluiu e cresceu. Então, por isso, gente, nós devemos aproveitar a nossa passagem aqui na Terra. Não existe efeito sem causa. Tudo aquilo que nós estamos passando tem uma finalidade. Mas uma coisa importantíssima é isso, é saber que nós somos imortais. E que tudo na vida passa. Passa as coisas boas, as coisas ruins passam. Nós somos escravos do nosso passado, mas somos dono do nosso futuro. Já pensaram, gente? Todos nós vamos ter que fazer uma viagem. Ninguém vai escapar dessa viagem. Ninguém. Quando a gente vai fazer uma viagem para um local distante, a gente prepara. Lá vai fazer frio. Que tipo de comida que tem lá? Lá tem assalto. A gente prepara aquela viagem, né? E essa viagem que nós vamos fazer, gente, nós deveríamos preparar para ela. Todos nós um dia vamos viajar. Todos nós estamos com a passagem comprada. E como é que nós nos preparamos para essa viagem? Adquirindo virtudes. Adquirindo virtudes. Assim nós vamos preparando a nossa viagem. O que são virtudes? Né? Já falamos aqui o resto tempo atrás. O que é virtude para o Espiritismo? Fazer o bem desinteressadamente. Isso chama-se virtude. Quando você fala assim, eu vou dar um prato de comida para aquele pobre, para que não me falte comida na minha casa. Você está fazendo bem, mas por interesse. Eu vou ajudar as pessoas, com cesta básica, com remédio, para que eu tenha um bom lugar no mundo espiritual um dia. Você está fazendo bem, por interesse. Quando chega no Natal, você dá uma cesta básica para um dinheiro para outro. Você está fazendo bem, né? Muitas vezes por interesse. Mas é assim que você costuma fazer o bem, sem interesse. De tanto fazer o bem por interesse, vai chegar uma hora que a gente vai fazer o bem sem interesse. Isso chama-se virtude. Porque as nossas verdadeiras propriedades são as virtudes. O dia que nós chegarmos do lado de lá, se nós tivermos virtudes, ter feito bem espontaneamente, sem interesse, nós somos ricos no mundo espiritual. Se nós fizermos, podemos ser milionário, podemos ser general, podemos ser médico, podemos ser ministro, prefeito, governador, se o que quiser. Ninguém vai perguntar isso para a gente lá. O que você trouxe? Só isso. Trouxe virtudes? Você é rico aqui. E quando você vai para o lado de lá bem, você vive bem. O teu corpo espiritual é um corpo diáfano, é um corpo leve. Você volita, você não precisa andar igual aqui na Terra. Já o espírito problemático, endividado, lá no mundo espiritual também ele tem que andar. São as expiações. Será que nós aprendemos coisas no mundo espiritual? Sim, lá nós adquirimos conhecimento. Lá adquirimos conhecimento, mas a prática é aqui. Deixa eu ver se eu acho o artigo que fala, a questão que fala sobre isso. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho ela aqui. Olha lá, o espírito progride no estado errante, porque nós só temos dois estados, ou estamos encarnados ou estamos em estado errante. Errante é porque não está em erro, não, é porque está no mundo espiritual e não é puro ainda. Quem não é puro é espírito errante. Então, quando nós passarmos por lá de lá, nós seremos espíritos errantes. Então ele pergunta aqui, o espírito progride no estado errante? Resposta, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e seu desejo. Mas, aí esse mas é importante, ó, mas é na existência corpórea, quer dizer, aqui na carne, né, que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, lá ele adquire conhecimento, mas a prática tem que botar aqui.
Lá ele aprende que o perdão é bom, que a caridade é bom, que ajudar os outros é bom. Ele aprende um monte de coisa, mas é aqui que tem que colocar em prática. Então, gente, por isso aproveitemos a nossa passagem pela terra. Façamos o bem, nem que seja por interesse. Porque quem faz o bem, ele não adquire dívida para resgatar depois com expiação. Quem faz o mal está adquirindo dívida para resgatar depois. Então, por isso, não façamos o mal nunca, façamos sempre o bem. Bom, o assunto é amplo, é grande demais o assunto. Então, eu convido as pessoas a estudar, gente. A casa tem grupo de estudos. Venham. Se não puder, vem, ao menos leia. Richard Simonetti foi um espírita que desencarnou ano passado. Vivia na região ali de Bauru. E ele escreve muito simples. Escreveu um monte, uns 80 livros, mais ou menos, durante a vida dele. E ele escreveu vários livros de fácil entendimento. Esse, por exemplo, Reencarnação, tudo o que você precisa saber. São pequenas perguntas e respostas, Então, a pessoa lendo, ele aprende muita coisa. Veja que tem um livro inteirinho falando sobre reencarnação. E aqui não esgota tudo, não. Ele tem um outro livro que fala assim, Espiritismo, tudo o que você precisa saber. Um outro livro dele. Mediunidade, tudo o que você precisa saber. Suicídio, tudo o que você precisa saber. Obsessão, tudo o que você precisa saber. Então, tem vários livros assim, simples, a pessoa vai lendo, vai aprendendo. Porque é o conhecimento que liberta a gente. Então, gente, o tempo está passando e eu não posso estender mais, mas fica aí essa tintura sobre o assunto reencarnação e encarnação e sobre justiça e bondade de Deus. Deus só age com justiça e com bondade para fazer a gente crescer e evoluir. Que Ele nos abençoe.